Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Na minha infância, meus pais gostavam de viajar sempre de carro. Mas na maior parte, ou uma boa parte dessa infância, meu pai estava construindo a nossa casa. Então nós o incomodamos bastante para irmos à praia e ele então nos chamou para uma conversa depois de muito pensar. Nós morávamos num barraquinho de madeirite e me lembro dele nos reunindo na sala para então conversar sobre essa viagem. Uma viagem no carro que nós tínhamos, porque se viajássemos não tinha dinheiro para trocar de carro. E nós já tínhamos um Fusca por muitos anos, usamos ele no total aproximadamente 13 anos, e nós viajaríamos nesse Fusca para a praia. E então nós concordamos prontamente quando ele disse que haveriam sacrifícios da família. Nós teríamos que abrir mão de alguns caprichos, presentes de aniversário, até mesmo a compra do mercado seria afetada, não teria mais biscoito recheado e iogurte, algumas dessas coisas como nós tínhamos antes. As roupas, ninguém tinha o direito de pedir roupas novas. E assim nós concordamos e realmente participamos daquele sacrifício em família para que nós pudéssemos então ir à praia nessa sonhada viagem. Eu me lembro muito bem de ser um menino que incomodava bastante o meu pai. Eu gostava muito de perguntar as coisas e acredito que não era algo que só eu praticava, mas eu ficava ali com o rosto entre a janela do motorista e o banco, perguntando em todo o tempo se já estávamos chegando. E ele, como um pai normal, como a maioria dos pais que têm filhos que perguntam a cada 100 metros se está chegando, ele começou a me ensinar a olhar, a observar as placas, inclusive contando a quilometragem daquelas plaquinhas menores que ficam na BR. E ele então me ensinou que as placas menores me permitem contar os quilômetros até as placas maiores, as divisas de estado, divisas de município, e assim então eu comecei a tentar aprender a olhar as placas, porque eu não estava muito preocupado com a paisagem, com as coisas, eu queria mesmo era chegar na praia. E então nós observamos que na divisa do estado houve grande alegria ali. A praia está mais perto do que antes. Quilômetro a quilômetro observando e chegamos na divisa de município. Você está mais próximo da cidade da praia. Na época, nós íamos ali para Guarapari, no Espírito Santo. E eu me lembro que toda palavra que se parecia com Guarapari, eu já ficava ansioso, olhando e fazendo contas. Nós então começamos logo a descer aquelas montanhas, aquelas serras que apontam já como indicativo que nós estamos chegando à beira da praia. Então vemos as placas de quilômetros diminuindo e enfim, vemos a divisa de município e de repente, depois de um longo trajeto, nós vemos a placa grande, imensa, na entrada da cidade, escrita Guarapari. Nós chegamos na praia. Foi uma viagem longa, sofrida, e não bastasse só a viagem,
foi resultado de um sacrifício ao longo do ano, um ano longo, sofrido, sem presentes, e o objetivo maior era curtir aqueles dias na praia, em Guarapari. Lendo um livro, outro dia, do pastor Paul Tripp, ele fez uma ilustração que me fez lembrar dessa viagem, que me faz agora aplicar nesse texto que nós lemos. Imaginem, e isso não aconteceu, eu peço que você apenas imagine que então, depois dessa longa viagem, com toda a ansiedade dos filhos, ao chegar na placa da cidade, Guarapari, meu pai simplesmente dissesse: pronto, chegamos, e estacionasse o carro. Nós todos iríamos olhar uns para os outros e perguntar: mas e a praia? Cadê a praia? E ele diria: já chegamos, prometi vir a Guarapari e é aqui que ficaremos, nós estamos em Guarapari. Tirem as barracas, armem acampamento, nós ficaremos aqui em Guarapari, ao lado da placa. Faria algum sentido tanto sacrifício, tamanha distância para ficar ali, ao lado da placa? É claro que não. Mas isso nos ilustra, como eu disse, conforme o pastor Paul Tripp ilustrou, nos ilustra a nossa vida nessa terra e os sinais que o Senhor nos dá da sua glória, como o texto do Salmo 19. Ficar acampado ali na placa e não chegar até a praia é como abraçar os apontamentos da glória de Deus mais do que o próprio Deus. A placa aponta para a distância, a placa aponta para a identificação da cidade, mas a placa não é a praia. Os céus, a criação, todas as coisas que o Senhor criou para o nosso deleite apontam para a glória dele, mas não são ele ainda. Deus revela-se a nós por meio da criação, como o texto diz, os céus proclamam a glória de Deus. Mas os céus não são o próprio Deus. Os céus são como uma placa que apontam para Deus. E aqueles que vivem como se Deus não existissem devem então olhar para o céu e se encherem de cada vez mais dúvidas, porque se não há Deus, quem fez um céu tão belo, em pleno funcionamento, tão ordenado? O texto diz que o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Ele diz que um dia discursa outro dia, ou seja, os dias têm continuidade, os dias têm o mesmo período de tempo, eles podem ser observáveis. E ele diz que uma noite revela conhecimento da outra noite, ou seja, hoje à noite, mas amanhã vai ter noite de novo. Se assim a misericórdia do Senhor for renovado, as coisas estão funcionando em ordem, não estão desordenados, nós não ficamos 3 dias e uma noite. Os céus estão apontando para a glória de Deus, os dias estão apontando para a glória de Deus, as noites estão apontando para a glória de Deus. Mas eu não posso então adorar os céus como sendo o meu Deus. Eu não posso adorar o dia como sendo meu Deus. Ele diz que nessas coisas todas nós conhecemos a glória de Deus, mas não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz de Deus, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus tem nos dado diversas placas, diversos apontamentos da glória dele, exatamente para que nós atribuamos glória a ele. Eu penso que nos nossos dias nós temos perdido um pouco da noção até mesmo do nosso alimento à mesa, porque nós facilmente vamos ao mercado e compramos um saco de arroz, um saco de feijão, e vamos nos separando cada vez mais de todo aquele processo de plantação, de chuva, de cultivação, para que então venha a colheita e aquele grão daquela planta se torne o nosso alimento. Porque para nós, então, nós precisamos de trabalhar,
ter dinheiro para ir ao mercado e comprar. Isso talvez dificulte um pouco mais de você perceber o cuidado de Deus até mesmo em coisas simples como o seu alimento. Se você tem arroz e feijão, é porque Deus concedeu os céus, Deus concedeu as chuvas, Deus concedeu o dia para que com o sol aquela planta crescesse, e à noite para que aquela planta então tivesse a sua força revigorada, desse o seu fruto na devida estação. Ou seja, Deus está cuidando de cada uma dessas coisas, e até o crescimento de um simples pé de feijão, um pé de arroz ou qualquer outra planta nos aponta para a glória de Deus. Tudo aquilo mostra o cuidado dele e a enormidade da criatividade e o poder de manter todas as coisas que Deus exerce sobre tudo isso. Mas nós então nos distanciamos e amamos mais o nosso emprego, amamos mais o poder de compra, amamos mais as roupas e as coisas que nós temos, sendo que todas essas coisas são para nós apontamentos da glória dele. Todas as coisas apontam para a glória de Deus. O Senhor, em todo relacionamento com o seu povo, mostrou claramente que se havia fruto na vide, na oliveira, se havia pasto, era Ele quem estava concedendo. Todas essas coisas deveriam fazer com que o povo de Deus atribuísse glória a Ele, se voltasse em gratidão a Ele. Sabe, nós amarmos mais as coisas dessa vida, amarmos mais essa vida do que o próprio Senhor da vida, é como nós acamparmos, armarmos o nosso acampamento na placa antes de chegarmos na praia. Sim, é amarmos mais o que aponta para Ele do que Ele próprio. Nós estamos muito mais envolvidos com estas coisas e isso afeta até o nosso relacionamento com Ele. Porque nós nos voltamos a Deus, oramos e clamamos, porque nós amamos as placas, nós amamos os sinais que apontam para Ele, muito mais do que Ele. E Ele tem nos chamado em Sua palavra a amarmos a Ele com todo o nosso ser, porque todas as outras coisas Ele bem sabe que nós precisamos e Ele nos concede. E essas coisas então servem para nos apontar, nos mostrar o cuidado dele sobre nós. Essas coisas que Deus nos concede, elas são de fato para o nosso deleite, para o nosso aproveitamento. Nós devemos ser gratos e usufruir das comidas, bebidas, trabalhos, relacionamentos. Só não podemos amar mais esta vida do que a vida eterna. O Senhor tem nos dado nesta vida coisas muito gostosas. Mas lembre-se, essas coisas são sinais, são placas que apontam a vida eterna nos céus. São placas que nos apontam a glória de Deus. E nos atermos a amarmos mais essas coisas do que Ele, é não chegar lá. É não realmente viver cheio de convicção de que há um novo céu, uma nova terra prometido para nós, que aguarda, como o apóstolo Paulo diz, a criação que geme, aguardando a salvação dos santos, até que o último seja salvo, para que então todos juntos vivenciem a recriação, o novo céus, nova terra, onde não tem mais cardos e abrolhos, não tem mais dor, não tem mais a necessidade de trabalhar de forma tão dolorida para ter o fruto, porque as coisas vão funcionar ainda numa ordem superior, plena, porque o pecado atingiu o pleno funcionamento de todas as coisas. E hoje nós temos essa relação de usufruirmos das coisas, mas ao mesmo tempo sofrermos. Nós gostamos de olhar para as plantas, para as rosas, para as flores, vermos a sua beleza, sentirmos o seu cheiro, mas nós temos que tomar cuidado porque elas têm espinhos. As abelhas que estão ali próximas podem nos ferroar. Então nós temos essa relação de assombro, de admiração pela beleza dos animais quando nós vamos no zoológico, mas eles estão dentro de uma cerca porque nós temos medo deles nos atacarem. Nós vivemos nessa relação conflituosa e nós precisamos dessas coisas para nos lembrarmos que a placa não é o céu, a placa não é Deus. Nós estamos
trilhando um caminho que exige de nós algum sacrifício, sim, algum esforço. Assim como eu tive que, assim juntamente com meus irmãos, com meus pais, exercer algum sacrifício para que nós pudéssemos chegar na praia. E nós não acampamos na placa, nós chegamos lá. E valeu a pena o esforço. As memórias, as fotos, os momentos que são lembrados até hoje, tantos anos depois, valeram o sacrifício. E eu, diante da palavra de Deus, também te garanto, o mínimo esforço e sacrifício de se manter de acordo com a vontade de Deus, diante da glória de Deus e diante da vida eterna nos céus, é um pequeno sacrifício diante de uma eternidade de prazer. Não se apegue mais aos prazeres da agora, que eles apenas apontam para o prazer eterno. Não ame mais as coisas da agora do que o próprio Deus ou a glória de Deus. Dedique sua vida a Ele. E sim, abra mão de algumas coisas se elas estiverem contrárias à palavra de Deus. Abra mão radicalmente dessas coisas, porque é exigido isso de você para que você trilhe o caminho da santificação e então seja elevado aos céus com a volta de Cristo. Seja grato a Deus. Se você tem arroz, tem saúde, tem vivido, é porque Ele tem te dado grandes placas de que está chegando. Não durma sem agradecer, não coma sem agradecer e não deixe de pensar que está chegando a vida eterna nos céus, no paraíso que o Senhor preparou para nós. Vamos orar pedindo que Ele nos abençoe assim? Senhor Deus, ó Pai, dá-nos mais entendimento da beleza da Tua criação, para que tudo isso reflita na nossa adoração e glorificação do Teu nome. Ajuda-nos a perceber, entender e não amar mais estas coisas, ó Pai, amarmos mais estes sinais que apontam para Ti, do que o Senhor, do que a vida que o Senhor propõe para nós eternamente nos céus. Obrigado, ó Pai, porque hoje nós vivemos, hoje nós nos alimentamos e hoje agora nós temos a oportunidade de dormirmos, de descansarmos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem demonstrado os apontamentos da Tua glória por meio de cuidados tão básicos, tão pequenos na nossa vida, aos nossos olhos, mas que são grandiosos apontamentos, placas, nos levando a glorificar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos nesse entendimento e a glorificarmos o Teu nome, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê um coração grato, um coração que glorifica a Deus. Até amanhã.